Bom dia a todos os participantes. Obrigada por se conectarem com a gente para esse webinar sobre as minutas de normas sobre mudança climática e energia da GRI. Bom dia a todos que estão no Brasil, começando o dia de hoje. E obrigada por terem se conectado e participarem dessa fase da minuta. No final de novembro, lançamos as minutas das normas GRI de mudanças climáticas e energia para comentários públicos, que é a fase atual em que nos encontramos. Essas normas fornecem um modelo para os relatórios de sustentabilidade focados em impacto, relacionados às mudanças climáticas, e também já serviram de insumo para os negociadores na cúpula sobre as mudanças climáticas da COP28 em Dubai, em dezembro do ano passado. Hoje, acima de tudo, esse webinar trará para vocês a oportunidade de saber mais sobre o que está incluído nessas novas minutas da GRI. Eu sou Patrícia Oliveira Dias, gerente de normas da GRI, e vou moderar o evento com vocês. Estou acompanhado dos meus colegas, Andrea Pradia, diretora da Rede Latam, Harold Powells, diretor de normas, e meus colegas da equipe de mudanças climáticas da GRI, Putini Marcu, oficial sênior de normas, e também Margarita Barbieri, gerente de normas e líder do projeto sobre mudanças climáticas. Nossas outras colegas, Lina Camargo, Lila Carvalhar, Paulina Estrada Dias e Vitor dos Santos, também participam para garantir que possamos responder às suas perguntas durante a sessão de perguntas e respostas. Vocês estão vendo também a programação no slide. Agora, além disso, alguns aspectos organizatórios para essa sessão. Vamos ter essas apresentações que vocês viram sobre as minutas de mudanças climáticas e energia. E antes de começarmos, aqui para a informação de vocês, as perguntas que vocês tiverem sobre as minutas durante as apresentações, por favor, já nos enviem através do chat de Q&A, de perguntas e respostas. E, se possível, pode indicar também para quem é a pergunta, se é para a pessoa que está expondo naquele momento, vocês podem, por favor, escrever, se souberem a quem se direciona. Se preferirem, podem colocar as perguntas também anonimamente. E antes de começar, para refletir a experiência de quem está conosco hoje nesse seminário, gostaríamos que participassem de uma breve enquete, uma pesquisa de opinião, que começará em um segundo. Aparecerá automaticamente para vocês 2 perguntas para sabermos quem está conosco hoje nesse seminário. A tradução simultânea, para vocês saberem também, para escutar em português quando as apresentações forem em inglês, está também aqui no menu abaixo. Vocês podem escolher o canal de português para ouvir a tradução quando for a apresentação em inglês. E agora as nossas equipes. A enquete que eu tinha prometido antes. Obrigada. Obrigada por participarem da enquete. As perguntas sobre de onde vocês vêm e também sobre qual constituinte que vocês representam. Um momentinho para que eu consiga ver o resultado da enquete.
Desculpem, eu não tô com uma dificuldade de ler os resultados da enquete. Só um minutinho. Então, 86% são participantes do Brasil, 14% de Portugal, 63% representam empresas comerciais e nós temos 1% de instituição de investimento. 34% dos participantes são de outras organizações. Então, a gente tem uma representância grande das empresas do Brasil, como esperávamos a maior parte dos participantes. Bem-vindos a todos mais uma vez e estamos contentes que vocês possam participar hoje. Se você tiver algum problema técnico com o Zoom, por favor, envie uma mensagem no bate-papo da nossa equipe da GRI. Essa sessão está sendo gravada, como vocês viram no slide, e a gravação vai ser compartilhada com os participantes dentro de uma semana. E com isso, eu passarei para a Andrea Pradilha para suas observações iniciais. Obrigada. Thank you, Patricia. Good morning, good afternoon, or good Obrigada, Patrícia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estão. Obrigado por participarem deste webinário hoje sobre as normas GRI, de mudança climática e energia. Como vocês sabem, a minuta foi lançada em novembro, logo antes do início do COP28 em Dubai. Nós já sabemos que a conferência, o COP28, foi encerrada com um acordo que sinaliza o início do fim da era dos combustíveis fósseis, abrindo caminho para uma transição rápida, justa e equitativa, baseada em cortes profundos das emissões e também o escalonamento dos financiamentos. Eu vou me focar nessa transição, porque isso faz parte do que vamos discutir hoje. Considerando que essas são as normas mais abrangentes e normas líderes na área de sustentabilidade, o GRI, há mais de 25 anos, tem a missão de fornecer normas de alta qualidade e atualizadas para promover transparência e responsabilização em relação aos impactos relacionados ao desenvolvimento sustentável e os interesses da sociedade, da humanidade e do ambiente que compartilhamos. Nesse aspecto, nada mudou. O GRI vai continuar implementando esta visão que hoje é mais importante do que nunca. Mas o que mudou sim nos últimos 25 anos e mudou drasticamente foi o clima. E principalmente a velocidade das mudanças climáticas. Nós vemos isso todos os dias nas nossas regiões e em todo o mundo. Fenômenos climáticos extremos, aumento de temperaturas, o aumento da frequência, no caso da América Latina, de incêndios, de enchentes, afetando a vida e a subsistência em todo o mundo. Está claro de que são necessárias ações imediatas para reduzir as emissões, com uma transição ágil, justa e equitativa. E isso foi enfatizado durante o COP28. O que também mudou é que, com o Acordo de Paris, em 2015, a notificação corporativa relativa a mudanças climáticas cresceu rápido. Novas iniciativas, como o Task Force on Climate Financial Disclosures, o TCFD, muitas organizações começaram a definir metas e anunciar compromissos para atingir net zero, ou zerar suas emissões líquidas até 2050 ou mesmo mais cedo. Até agora, os benchmarks estão mostrando que não estamos atingindo essas metas e não estamos mostrando progresso suficiente em relação aos principais indicadores, incluindo as metas de emissão relacionadas à diminuição de 1,5 graus em médio prazo e as estratégias de CAPEX. Então, precisamos de ações rápidas e precisamos acelerar a redução do consumo de energia e acelerar a redução das emissões. No GRI, nós continuamos a convocar as nações para acelerar a notificação obrigatória de indicadores de sustentabilidade sobre o impacto nas pessoas e no planeta. Isso tem que estar no centro das nossas atenções. E nós trabalhamos em proximidade com os órgãos responsáveis por estabelecer essas normas
em todo o mundo. Não é nenhuma surpresa que nós, no GSSB, no Global Sustainability Standards Board, que é a entidade responsável por emitir essas normas, nós estamos certos de que as novas normas de mudança climática e energia eram necessárias para ajudar as organizações a divulgar publicamente os impactos mais significativos relacionados a mudanças climáticas e consumo de energia e como essas organizações estão gerenciando esses riscos. E isso totalmente em linha com o Acordo de Paris e os próximos passos do COP28, com foco na descarbonização e no princípio de transição equitativa e justa. A minuta de exposição que vamos discutir hoje foi elaborada por meio de um processo transparente e inclusivo, que incluiu vários stakeholders, tendo em vista o interesse público e em linha com o nosso protocolo de processo do GSSB. É uma grande conquista que essa minuta de exposição tenha sido desenvolvida tão rapidamente e com a colaboração e cooperação de tantos stakeholders tão bem conhecidos. Para o GSSB, também é muito importante ver que esse alinhamento e cooperação com outros instrumentos, como, por exemplo, o Acordo de Paris, a SBTI, o protocolo GHG, a EFRAG e também o ISSB, foi assegurado em alto grau nesse processo. Essa nova norma abre caminho para o próximo nível, o próximo patamar de sustentabilidade corporativa e para a notificação de impactos, além da primeira camada, e também em toda a cadeia de produção. A notificação de informações sobre a cadeia de produção é crítica, já que os impactos mais importantes relacionados a mudanças climáticas, emissões de gases estúpidas e principalmente os impactos da transição, de uma transição social e justa, aparecem em toda a cadeia de produção e não somente em operações separadas. Como vocês sabem, quem acompanhou o desenvolvimento das normas ou quem adota as normas, esta minuta inclui exigências relacionadas aos impactos para as pessoas que resultam dos impactos da organização e as ações tomadas para mitigar as mudanças climáticas. Temos que pensar sobre o impacto negativo da compensação de carbono, os projetos de remoção para as populações indígenas e comunidades locais, que são bem conhecidas na América Latina. Antes de concluir, eu gostaria de dizer que o blueprint, a base, os fundamentos para os próximos passos da notificação de mudanças climáticas e energia já existem e vão ser apresentados hoje, e queremos ouvir as suas impressões e os seus comentários sobre ele. E embora muitas organizações ainda tenham muitos desafios para conseguir cumprir as normas devido a uma disponibilidade limitada de dados, uma disponibilidade limitada de conhecimentos ou capacidade de recursos humanos, este é o momento certo para começar a implementar essas novas normas de forma voluntária e abraçar essa transição como um princípio para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e para o reporte de dados. O GRI convida todos vocês para implementarem seus pilotos e fornecerem feedback sobre essa nova minuta das normas. E para aqueles que já notificam de acordo ou usando o GRI como referência, nós temos um alto nível de compliance com muitos dos arcabouços regulatórios que estão sendo emitidos no mundo, como no caso da União Europeia com o CSRD. E o documento recente que foi lançado entre o ISSB e o GRI sobre clima. Falando em termos práticos, a minuta das normas de mudanças climáticas e energia foram criadas para ajudar vocês, como organização, a elevar o patamar e implementar os próximos passos para a notificação de sustentabilidade e descarbonização. Tudo bem que talvez a gente não tenha todos os dados disponíveis hoje e nem amanhã, talvez a gente não tenha todas as divulgações e todos os esquemas em vigor, mas 25 anos atrás, quando as pessoas começaram a notificar, nós sabemos que não há um momento perfeito para começar a notificar e não existe nenhum motivo para que a gente adie isso nem um dia a mais. Nós teremos a reunião sobre mudança climática no Brasil no ano que vem, e a reunião de biodiversidade na Colômbia esse ano. E isso demonstra o comprometimento da nossa região com a agenda global de sustentabilidade. A sinergia entre essas conferências cria um impulso regional único
que vai dar o impulso às comunidades locais e aos governos locais nos esforços para mitigar e promover a conversa sobre mudanças climáticas, refletindo a nossa dedicação para construir um futuro sustentável para o planeta. E, finalmente, eu quero convidar a todos para enviarem seus comentários. Às vezes ficamos um pouco tímidos quando vamos enviar nossos comentários. O idioma não deve ser uma barreira. Hoje nós temos muitas plataformas disponíveis que podem ajudar vocês a enviarem as suas contribuições para que esta norma seja verdadeiramente global e melhor ainda do que nós propomos inicialmente. Por favor, aproveitem o evento de hoje. Eu espero que seja produtivo e inspirador para todos vocês. Patrícia, devolvo a palavra a você. Muito obrigada, Andrea. Agora eu passo a palavra a Harold. Passo para Harold para seus comentários de boa-vinda. Thank you very much, Andrea and Patricia. Muito obrigado, André e Patrícia. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. E depois de muitos anos, depois de quase 3 anos de elaboração das normas de biodiversidade, clima e energia, hoje nós damos a vocês a oportunidade de enviar seus comentários, como disse Andrea. E eu queria explicar porque na nossa norma nós nos focamos bastante na redução do uso de energia, mas também nessa transição justa e também no nexo de clima e biodiversidade. E essa norma de biodiversidade acabou de ser publicada algumas semanas atrás. E o clima tem uma relação direta com a biodiversidade, e é por isso que é tão importante. Sobre a transição justa e sobre o nexo de clima e biodiversidade, precisamos das contribuições de vocês, porque a sua região está sendo muito afetada pelas mudanças climáticas e também pelas leis de biodiversidade, e é nisso que estamos trabalhando. Também quero dizer que esse processo, essas normas, estão sendo desenvolvidas com um processo global, com múltiplos stakeholders. Não estamos nos focando somente em um grupo, as informações são usadas por reguladores, trabalhadores, pela sociedade, por investidores. E eu também gostaria de mencionar novamente, porque é uma pergunta que sempre me fazem, e não estamos aqui tentando reinventar a roda, estamos trabalhando em proximidade com todas as outras organizações, algumas que já foram mencionadas, para estabelecer metas com o SBTI, uma organização científica, SBTN e os sistemas de contabilidade. Trabalhamos em proximidade com o protocolo para que a gente crie uma norma interoperável. E por que isso é importante? Porque para vocês, como notificadores e organizações que trabalham com essas informações, vocês precisam de transparência, precisamos ter transparência, precisamos ter comparabilidade, independentemente de onde vocês estejam. E é por isso que cooperamos com os reguladores para que eles possam implementar essa linguagem global do GRI, para que todos estejam trabalhando com esses riscos, dependências, impactos e oportunidades usando a mesma linguagem. É isso que estamos tentando fazer. Não estamos criando somente a norma é uma ferramenta para garantir que a gente esteja criando um planeta melhor para as gerações que estão por vir. Sem mais delongas, vou devolver a palavra aos meus colegas e gostaria de convidá-los a mandar seus comentários nos próximos dias e semanas para que a gente possa criar a melhor norma possível para usar nos próximos anos. Aproveitem o evento de hoje. Devolvo a palavra a Patrícia. Obrigada, Harold. Agora eu passo para minha colega Futini, que vai fazer a apresentação da minuta da norma sobre mudança climática. Great, thank you, Patricia. And thank Obrigada, you. Patrícia. Obrigada a todos por participarem da sessão de hoje. Próximo slide, por favor. Mais um, obrigado. Vou começar discutindo o contexto regional. No processo de revisão das normas, é muito importante para nós coletar o feedback de diferentes regiões no mundo, principalmente aquelas que têm um impacto significativo das mudanças climáticas. Nosso objetivo é garantir que
o contexto corresponda às expectativas dos stakeholders no mundo todo. Como vocês sabem, a América Latina é responsável por somente uma fração das emissões de gases de estufa, mas está sofrendo desproporcionalmente com os impactos das mudanças climáticas. Os exemplos incluem mudança nos padrões de precipitação, aumento das temperaturas e mudança nas frequências de eventos extremos, como chuvas pesadas. Por outro lado, as mudanças climáticas podem afetar os prospectos econômicos de longo prazo. Próximo slide, por favor. Agora vamos falar sobre os motivos da revisão das normas. O GSSP, como parte do seu programa de trabalho, identificou a revisão das divulgações relacionadas a mudanças climáticas como prioridade. Desde a última revisão, o reporte relacionado ao clima. Hoje, os stakeholders em todo o mundo precisam de mais informações detalhadas e aprofundadas sobre as estratégias de mitigação e adaptação das organizações. O escopo do projeto inclui a atualização da norma e, principalmente, as divulgações relacionadas a emissões de gases de estufa, o conteúdo das normas e a divulgação 201.2 de implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido à mudança climática. Ele também vai incorporar novos assuntos que não foram incorporados, como, por exemplo, um plano de transição e a transição justa, e vamos discutir esses novos assuntos durante a apresentação em mais detalhes. Podemos passar para o próximo slide agora, para discutir o processo pelo qual essas minutas foram desenvolvidas. O conteúdo das minutas de exposição foi elaborado por um comitê técnico com vários stakeholders, composto por especialistas, líderes e profissionais que apresentam todas as constituências do GRI. Como vocês podem ver, isso inclui instituições de mediação, empresas globais, organizações e a comunidade de investimentos, também organizações da sociedade civil e organizações trabalhistas. Além disso, tivemos especialistas de outros órgãos definidores de padrões e ONGs em regiões particularmente afetadas pela mudança climática, como África e América Latina, e profissionais com conhecimentos específicos em áreas como direitos humanos e transição justa, que participaram do processo de revisão de pares das minutas. Também especialistas de órgãos regulatórios globais e regionais foram envolvidos com o objetivo de assegurar a interoperabilidade com outras normas em outros lugares do mundo. No próximo slide, vamos mostrar o panorama em que o GRI operou para o desenvolvimento da minuta de mudança climática e energia. Houve várias iniciativas e instrumentos relacionados à mudança climática que nós usamos como material para a revisão das normas relacionadas à mudança climática. Este slide mostra o panorama no qual operamos para a elaboração da minuta. Nós trabalhamos para assegurar a interoperabilidade em alto grau com outras normas globais, como o IFRS e SSPS2, padrões regulatórios como o ISRS-E1 e esquemas metodológicos como o Greenhouse Gas Protocol. Próximo slide, por favor. Como recurso adicional para o período de consulta pública, o GRI publicou este auxílio visual no início de dezembro. Este auxílio visual compara os principais elementos da minuta de mudança climática com o que está incluído em outras normas e modelos e se esses assuntos são cobertos ou não. Não é uma ferramenta de mapeamento técnico para os reportadores, mas sim uma ferramenta informativa sobre o conteúdo da minuta. É uma resposta geral a uma demanda para comparação e alinhamento do GRI com outras normas. Este auxílio visual foi preparado refletindo na nossa própria análise e não é um documento elaborado conjuntamente. A tabela mostra que a minuta GRI tem alguns elementos únicos que não são cobertos por outras normas disponíveis atualmente e que muitas vezes não são considerados. Por exemplo, esse é o caso da transição justa e dos impactos sociais em comunidades e grupos vulneráveis associado com o uso de créditos de carbono e remoções de gases de estufa. No próximo slide, vamos discutir os principais aspectos do conteúdo. Vamos começar com a minuta. Tem uma grande ênfase nos impactos sociais relacionados à mudança climática.
O Comitê Técnico nos pediu para trazer o princípio da transição justa com uma divulgação dedicada na nossa minuta. Como todos sabemos, a mudança climática pode causar impactos graves às pessoas, por exemplo, nos trabalhadores e nas comunidades locais. E esse aspecto não é enfatizado suficientemente no panorama atual de notificação sobre mudanças climáticas. O foco da nossa minuta também é no nexo de clima e biodiversidade. Como nos diz a ciência, a meta do Acordo de Paris não vai ser alcançada sem uma natureza saudável. Por esse motivo, a nova minuta do GRI requer que as organizações reportem também os seus impactos relacionados à biodiversidade. Gostaríamos de relacionar que o foco do GRI nos impactos sociais associados com a mudança climática e a inter-relação entre o clima e a biodiversidade são únicos no panorama atual. O foco da minuta também é na importância fundamental de reduzir as emissões como uma ação primária de mitigação. A importância da transparência em relação ao uso dos créditos de carbono também é destacada na minuta, já que os créditos de carbono não vão substituir uma redução generalizada e substancial nas emissões de gases de estufa. Em relação à energia, nós vimos no COP28 que a atenção global sobre a energia é mais alta do que nunca. E também a necessidade de transparência sobre estratégias de descarbonização do uso de energia. A minuta da norma GRI é um instrumento para ajudar as organizações a serem transparentes em relação aos seus esforços para contribuir para acelerar a descarbonização e também para reportar os impactos que podem surgir de suas escolhas em relação ao consumo de energia. No próximo slide, vou mostrar uma visão geral sobre o conteúdo da minuta. Há 2 minutas de exposição, uma sobre mudança climática e uma sobre energia. E agora vamos falar sobre a de mudança climática. A minuta sobre mudança climática tem 10 divulgações, 6 das quais são novas. Neste slide, vocês veem uma visão geral da estrutura e se as novas divulgações vão incorporar alguns elementos das divulgações que já existiam, como, por exemplo, a divulgação sobre o plano de adaptação, que incorpora elementos da GRI 201.2, que fez parte do escopo do projeto. No próximo slide, nós falaremos mais sobre os diferentes requisitos de divulgação da minuta. Temos 2 novas divulgações de gestão, principalmente do plano de transição. Essa divulgação dá suporte ao reporte de informações sobre os itens a seguir. Em primeiro lugar, desenvolvimento de um plano de transição, incluindo se existe um processo de engajamento de stakeholders, se o plano de transição está alinhado com as últimas evidências científicas, informações sobre a governança e os investimentos para a implementação desse plano de transição, se o plano está integrado na estratégia de negócios da organização e também uma grande ênfase nos impactos que podem resultar da implementação do plano de transição. Especificamente, essa divulgação integra os princípios da transição justa e exige que as organizações divulguem impactos principalmente nos trabalhadores, comunidades locais e possíveis grupos vulneráveis. As organizações também precisam reportar impactos do plano de transição na biodiversidade, considerando a importância crucial da interconexão entre a mudança climática e a biodiversidade que já mencionamos antes. Em relação ao plano de adaptação e a divulgação do plano de adaptação, aqui, novamente, no cerne dessa divulgação, nós temos os impactos. Por um lado, a organização deve reportar se os impactos, se foram identificados impactos e se eles foram considerados no desenvolvimento do plano de adaptação. E, por outro lado, a organização também deve reportar os impactos que vão resultar da implementação do plano, inclusive impactos nas pessoas e no meio ambiente, por exemplo, na biodiversidade. Próximo slide. No próximo slide, vamos discutir as divulgações da minuta por assunto. Vamos começar com a divulgação sobre a transição justa. De acordo com o ILO, a transição justa envolve um enverdeamento da economia de uma forma que seja justa e inclusiva, criando oportunidades de trabalho decentes e não deixando ninguém para trás. O objetivo é colocar grande ênfase nos impactos sociais associados à mudança climática e trazer o conceito da transição justa para o cerne da discussão sobre o clima. O objetivo do GRI é dar suporte às organizações para que elas se responsabilizem por seus impactos sobre os trabalhadores, comunidades locais e grupos vulneráveis e ser transparente sobre como as estratégias climáticas vão incorporar os princípios de uma transição justa. A divulgação inclui métricas como número de empregos criados, eliminados e reempregados durante o plano de transição. Mas os trabalhadores não são os únicos afetados durante essa transição. Há outros grupos de stakeholders que também são afetados, como as comunidades locais e os povos indígenas.
Portanto, essa divulgação também requer que as organizações considerem e reportem métricas sobre como estes grupos de stakeholders estão sendo afetados. O foco do GRI nos impactos sociais, como mencionado antes, associado às mudanças climáticas, é único neste panorama. Vamos passar para o próximo slide, vamos falar sobre os outros assuntos que devem ser divulgados. A divulgação relacionada à definição de metas de redução de emissões e progresso exige que as organizações reportem suas reduções de emissões e suas metas nos escopos 1, 2 e 3. E também o progresso associado de forma anual. Duas novas divulgações também sobre créditos de carbono foram incluídas. Vamos começar com a nova divulgação sobre emoções dentro da cadeia de valor. Queremos destacar o seguinte: como este assunto está recebendo uma atenção crescente na comunidade internacional, esta divulgação de remoções é muito importante para fins de transparência. Tem muitas coisas importantes que devem ser reportadas em relação a remoções de gases de estufa. Por exemplo, como os critérios de qualidade estão sendo monitorados para gerenciar o risco de não permanência. Um outro aspecto crítico é o uso pretendido das remoções e se elas serão usadas para contrabalancear as emissões residuais no ano meta de emissões zero. As organizações também devem reportar impactos relevantes sobre as pessoas e o meio ambiente. Para dar um exemplo, as remoções de gases de estufa podem resultar em impactos nas pessoas, como nas comunidades, por exemplo, comunidades locais perdendo o acesso às terras que são usadas para novas infraestruturas. Finalmente, a minuta inclui uma nova divulgação sobre créditos de carbono. Os créditos de carbono já foram bastante questionados nos últimos meses devido a preocupações relacionadas à qualidade e credibilidade dos projetos de pressupostos nos quais eles são baseados. Uma divulgação relacionada a créditos de carbono foi incluída na minuta do GRI para aumentar a transparência sobre o uso de créditos de carbono. Nessa divulgação, as organizações devem fornecer informações sobre o número de créditos de carbono que foram cancelados e informações sobre os projetos dos quais eles compraram os créditos. É muito importante reportar sobre a adesão aos critérios de qualidade e o objetivo do uso dos créditos de carbono, que pode ser, por exemplo, para compliance regulatório. Além disso, os projetos com créditos de carbono podem resultar em impactos positivos ou negativos sobre as pessoas. Por isso, é muito importante que as organizações reportem como estão avaliando e monitorando continuamente os impactos nas pessoas associados com os projetos dos quais eles compram os créditos de carbono. Os projetos de crédito de carbono também podem resultar em impactos positivos ou negativos na biodiversidade. Um exemplo de um impacto negativo poderia ser quando um projeto de crédito de carbono leva a uma perda de biodiversidade, por exemplo, de uma área onde tem espécies de árvores exclusivas. Agora vamos para o último slide, que fala das últimas 4 divulgações da minuta. As divulgações neste slide não são novas, mas são divulgações que já existiam na GRI 305, o padrão de emissões. Mas foi necessária uma revisão para garantir consistência com os últimos insights dos instrumentos autoritativos, como, por exemplo, o protocolo de gases de estufa. Então, com isso, concluímos as 10 divulgações da minuta de mudanças climáticas e agora devolvo a palavra à Patrícia. Obrigada pela atenção. Obrigada, Fontini. Agora eu passo para a nossa colega Margarita Barbieri, que vai explicar a minuta da norma sobre energia. Thank you very much, Patricia. Muito obrigada, Patrícia, e obrigado a todos por participarem. Estamos muito felizes de estar aqui explicando o nosso conteúdo. Vou explicar um pouco mais sobre a minuta de exposição sobre energia. Próximo slide, por favor. Neste slide, nós temos a estrutura da minuta de energia, que tem o objetivo de dar suporte às organizações na divulgação de seus impactos mais significativos relacionados à energia e como esses impactos estão sendo gerenciados. Como vocês veem, tem apenas uma nova divulgação, a primeira divulgação, que é uma divulgação de gestão. Próximo slide. Então, a primeira divulgação da minuta de exposição, a EN1, é uma nova divulgação de gestão que não estava na 302 e que vai dar suporte às organizações na notificação de como estão gerenciando seus impactos relacionados à energia, focando em políticas, comprometimentos e metas. Depois temos a segunda divulgação, que é a EN2, sobre consumo de energia e geração de energia dentro da organização.
Esta é a divulgação, uma divulgação que já existia na GRI 302, mas é a que sofreu mais atualizações e mais revisões em comparação à versão anterior. Os requisitos dessa divulgação foram expandidos e agora as organizações precisam reportar a fonte de energia e se essa fonte é renovável ou não, e não somente para combustível, mas também para eletricidade comprada, aquecimento, resfriamento e vapor. As organizações também precisam reportar informações adicionais, como, por exemplo, a atividade na qual aquela energia será consumida. Há também um requisito separado para consumo não combustível autogerado de eletricidade renovável, cobrindo, por exemplo, energia solar e energia eólica. E as organizações precisam reportar a divisão das fontes de energia também para energia autogerada vendida. E, finalmente, essa divulgação agora exige a notificação do atendimento de critérios de qualidade específicos, caso instrumentos contratuais estejam sendo usados. Ou seja, houve muitos acréscimos nesta divulgação. Próximo slide. Agora eu vou explicar as outras divulgações do padrão, da minuta do padrão de energia. Então, agora a divulgação EN3 sobre consumo de energia upstream e downstream. Essa divulgação foi revisada e agora as organizações precisam reportar qualquer consumo significativo de energia, dividindo por categoria de cadeia de valor upstream e downstream. Sobre a divulgação N4, ela é sobre intensidade de energia e ela inclui algumas mudanças pequenas em comparação à divulgação da GRI 302. E já a divulgação N5 sobre redução de consumo de energia foi fundida com o conteúdo da divulgação que já existia na norma 302, a divulgação número 5, sobre redução nos requisitos de energia de produtos e serviços. E essa divulgação agora, EN5, exige que as organizações reportem se a redução do consumo de energia ocorreu dentro da organização ou fora, e se foi na categoria upstream ou downstream da cadeia de valor da organização. Então, esta foi uma visão geral das mudanças que foram feitas nas divulgações na minuta de energia. E agora vamos passar para a terceira parte da apresentação, em que vou explicar como vocês vão enviar o seu feedback sobre o conteúdo e como vocês podem participar do desenvolvimento do conteúdo desta minuta. Próximo slide. O período de consulta para as minutas de exposição de mudança climática e de energia abriu em novembro do ano passado e vai continuar aberto até o fim da semana que vem, até o dia 29 de fevereiro. Como dissemos no início, é muito importante que o GRI colete o feedback de diferentes regiões, principalmente no Brasil e América Latina, porque nós queremos testar se o conteúdo que colocamos nas novas minutas estão refletindo os impactos mais importantes e relevantes que as regiões estão enfrentando e se o conteúdo está refletindo as expectativas dos stakeholders regionais. Por isso, gostaria de convidá-los a enviar o feedback de vocês para que a voz de vocês seja ouvida na elaboração dessa minuta tão importante sobre mudança climática e energia. Para enviar o feedback de vocês, vocês podem visitar o website do projeto GRI Climate Change e enviar o seu feedback por meio da nossa enquete. Vamos colocar os links na janela do chat. E se vocês não conseguirem enviar seus comentários até o prazo de 29 de fevereiro, ainda temos interesse em ouvir o feedback de vocês. Então, mesmo que vocês estejam alguns dias atrasados, ainda enviem o seu feedback, por favor, porque queremos saber se o conteúdo reflete as expectativas de vocês. Próximo slide. Aqui eu gostaria de mostrar qual é o cronograma e o que vai acontecer depois que fecharmos o período de consulta pública. Depois de encerrarmos a consulta pública, a partir do mês de março, vamos analisar o feedback recebido e vamos continuar com o desenvolvimento do conteúdo. Vamos finalizar as normas no segundo e no terceiro trimestre deste ano
E o objetivo é apresentar as normas finais para aprovação no fim deste ano ou mais tardar no primeiro trimestre de 2025. O cronograma específico dependerá da quantidade de feedback que nós vamos receber quando encerrarmos o período de consulta pública depois da semana que vem. Próximo slide é meu último slide. Eu gostaria de explicar que temos vários recursos disponíveis para os reportadores e muitos virão no futuro também. Então, vou me focar agora nos recursos que nós desenvolvemos para dar suporte ao período de consulta pública das normas de mudança climática e energia. Como mencionamos, no último mês de dezembro, o GRI publicou um auxílio visual comparando o conteúdo da nova minuta de mudança climática do GRI com o conteúdo de outras 5 normas e modelos, como, por exemplo, IFRS S2, CDP-TCFD. Este é um recurso muito útil. A GRI Academy também vai desenvolver um treinamento dedicado sobre as novas minutas de mudança climática e energia a partir do ano que vem. E também temos o objetivo de fazer um exercício piloto com algumas organizações para aplicar os novos padrões, as novas normas, depois que terminarmos o desenvolvimento. Se vocês tiverem interesse em participar do piloto, entrem em contato pelo Climate Inbox que vocês estão vendo no slide e nós vamos colocar na janela do chat também. E temos também materiais adicionais que não são especificamente baseados nas novas minutas da norma, mas sim nas normas anteriores, ou seja, nas RI 305 para emissões e 302 para energia, que também podem ser úteis para fins de interoperabilidade. Vocês receberão todos os links depois quando enviarmos a apresentação de slides e a gravação de hoje para vocês. Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Agradeço a todos pela atenção e devolvo a palavra à Patrícia para perguntas e respostas. Obrigada, Margarita. Nós recebemos várias questões e, por causa do tempo, não sabemos se vamos conseguir responder todas, mas a primeira questão eu direciono ao nosso colega Harold sobre a metodologia usada para os impactos nas mudanças climáticas, se elas levaram em conta a dupla materialidade e sobre o uso da CSRD, dos estándares europeus, como bases para a minuta de câmbio climático. Por favor, Harold. Thank you very much, Patricia. Muito obrigada, Patrícia. É uma boa pergunta. O GRI é o definidor de normas para reporte de impactos. Estamos falando de impactos das organizações sobre pessoas, meio ambiente e economia. A partir de 26 anos atrás, quando começamos, e desde então, nós fomos criados por uma iniciativa de investidores, provavelmente vocês se lembram, mas a ideia, 26 anos atrás, era materialidade financeira, mas nós, como organização, nós não preparamos os aspectos de dupla materialidade, não pedimos para vocês reportarem, porque para isso tem o IFRS, SSB, ou ISRS, CSRD, falando de riscos e dependências. Portanto, o CSRD, falando de impacto, se baseia, está totalmente alinhado e baseado nos princípios do GRI, no GRI 1, 2 e 3. E para a materialidade financeira, nós trabalhamos em proximidade com os reguladores em todas as regiões. E também com os definidores globais de padrões, como o IFRS S2. E vamos continuar trabalhando assim, com o EFRAG, ou seja, regulador europeu nessa área. Acabamos de anunciar uma nova cooperação com eles. Então, as normas não são baseadas, eu acho que são as normas de lá que são baseadas, porque 25 anos atrás nós começamos a desenvolver a nossa norma com o objetivo de, no final, vermos também uma notificação obrigatória, comunicação obrigatória dos impactos. E agora estamos no meio desse processo. É por isso que trabalhamos em proximidade com os reguladores, para garantir que a gente tenha uma única linguagem comum. Porque, como eu disse na minha introdução,
A transparência, a credibilidade, a confiança são extremamente importantes e só podemos tê-las com uma linguagem comum. E essa é a nossa função, esse é o nosso dever. Essa é a minha resposta. Obrigada, Harold. A próxima pergunta de Mariana é sobre se esse standard foi desenvolvido em conjunto com a Associação da Aviação Civil, Civil Aviation Organization, e se ela participa do desenvolvimento dos standards. Vou pedir à colega Margarita que responda essa pergunta. Yes, thank you, Patricia. So, Sim, obrigada, Patrícia. A resposta é que nós não colaboramos diretamente com a Organização Internacional da Aviação Civil, mas eu vi que no início a pergunta é se eles participaram do grupo de stakeholders do qual estavam falando. Sim, a resposta é que sim, porque os stakeholders do GRI cobrem muitos grupos, temos a sociedade civil, as organizações do setor privado, investidores, então podemos dizer sim que eles fazem parte dos nossos stakeholders, mas se a pergunta é se nós colaboramos diretamente, a resposta é que não, mas é claro que podemos entrar em contato e colaborar com eles. Eu imagino que a pergunta também se refere aos créditos de carbono e o esquema de créditos que a indústria está lidando agora. Nós temos uma norma que é agnóstica para setores. Elas são elaboradas de uma forma que se aplicam a tudo, todos os setores. GRI também tem programas específicos para setores específicos. Nós teremos mais informações no futuro específicas para determinados setores. E uma última coisa é que nas divulgações de créditos de carbono, nós pedimos que as organizações divulguem o objetivo dos cancelamentos de créditos de carbono, que incluam também uma explicação de se esses créditos estão sendo cancelados para atender a critérios específicos de programas de setores específicos. Então, nós incorporamos isso na nossa minuta. Mas enviem o seu feedback se vocês acham que existe alguma maneira melhor de refletir isso. Obrigada, Margarita. E vocês podem ver também no chat de perguntas que algumas já foram respondidas. A pergunta do Celso foi respondida. Acho que Daniel também no começo tinha colocado uma pergunta que foi respondida. A Patrícia Gomes tem uma pergunta sobre as dificuldades e maior desafio para as empresas nessa mudança da norma de mudança climática e é mais complexa e holística. Eu gostaria de dirigir essa pergunta à minha colega Futini. Yes, thank you, Patricia, and thank you Sim, obrigada, Patrícia. Obrigada pela pergunta. Em relação às divulgações 305, elas podem ser um pouco mais complexas, principalmente para empresas menores. Mas gostaríamos de destacar que na nova minuta eles atualizaram essas divulgações e trabalhamos em proximidade com o Greenhouse Protocol e trabalhamos juntos para expandir os requisitos para dar suporte às organizações, para que elas possam fazer essa notificação de forma mais fácil. Então, se você começar gradualmente, provavelmente não terão problemas para reportar as divulgações do Nova 305. Obrigada, Futini. Eu vejo que não tem mais nenhuma pergunta que não foi respondida. Como eu disse, algumas respostas já foram colocadas no chat para vocês. Então, nós seguimos para o encerramento da nossa sessão. E muito obrigada mais uma vez a todos pela participação, pelas perguntas interessantes. E nós gostaríamos também de agradecer aos nossos Certified Training Partners, os parceiros que oferecem treinamentos. Como vocês veem, nós temos vários parceiros no Brasil, o Grupo Report, Bridge Trees Sustainability Projects, Fundação Copetec e LRQA. Também agradecemos aos membros da comunidade de AI no Brasil. Vocês veem aí várias companhias que participam da comunidade GRI no Brasil. E também aos doadores da GRI, cujo apoio financeiro às nossas atividades da definição de normas possibilitou a continuidade desses desenvolvimentos e atualização das normas.
como, por exemplo, essa que a gente acabou de discutir, das normas de mudanças climáticas e energia, e de várias outras normas que estão constantemente sendo atualizadas pela GRI, como um bem público gratuito. Isso faz com que elas estejam disponíveis. E no futuro esperamos que mais organizações apoiem nosso trabalho para que continuemos mantendo o nível de qualidade das normas, como sempre. E também, se vocês quiserem saber mais sobre a GRI, estão convidados a acessarem o nosso website. Nós temos aí também informações sobre a Academia GRI com os cursos disponíveis e os treinamentos certificados que vocês também já viram pelos nossos parceiros. E antes de nós terminarmos, uma última mensagem, por favor. Vai ter uma breve pesquisa de opinião que vai ser colocada no final da sessão. Então, por favor, quando vocês fecharem essa sessão, é muito útil para a gente se vocês puderem responder essa breve pergunta. As perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas e a gente vai disponibilizar, como eu já falei, a gravação dentro de uma semana. Muito obrigada a todos e um ótimo dia para vocês que estão começando o dia no Brasil. Obrigada de novo pela participação.